O tempo destrói tudo. Essa é uma citação que poderia ser de um filósofo grego como Anaximandro ou de um açougueiro. Ficou curioso? Vem com a gente. Que loucura, hein? Que Bom, loucura. gostei do começo. Bom, continuando então o nosso especial sobre New French Extremity, a gente vai falar de um filme que é uma pedrada e que foi um dos maiores exemplares do New French Extremity. Um filme de um diretor que é um cara muito louco, um cara, assim, mas não louco no nível Hollywood, aquele cara louco que faz uns filmes... Divertido. Não, é um cara chega a ser tóxico de tão louco. Não é um louco coringa, né? Tipo, Não, divertidinho. não, é um louco de Tipo um... César Romero, né? É um louco que te assusta na vida real, né? Isso, que você atravessa a rua se vê, né? Se tu vê ele, tu atravessa a rua, até, enfim, né? Mas, de que filme a gente tá falando? Irreversible, ou Irreversível. Um filme de 2002, de um dos maiores exemplares, um dos maiores mestres do New French Extremity, que é Gaspar Noé. Gaspar Noé. E o filme, como foi uma pedrada muito grande na cabeça da gente, a gente vai terminar esse, né, tipo, a parte... Não tem nome ainda, tá, esse quadro, a gente tá criando A ainda. gente vai terminar rezando. É, A gente vai terminar rezando aqui. por quê, né? Porque terminar o ano com um filme desse sem ter uma coisa mais Não, light no final tem que ter, né? pesada. Né? Então a gente vai falar, né, vamos trazer uma coisa mais leve. Se liga então no final, que o final do final do episódio vai ser aliviador. Vamos terminar o ano também, né, com uma coisa muito boa, muito positiva, que eleva nossos espíritos. Acompanha a gente então. Gaspar Noé, Irreversível. O tempo destrói a todos e a tudo. Uhum. O filme começa com essa citação do açougueiro, né, Jerônimo? O açougueiro é uma espécie de um mascote do Gaspar Noé. Ele está em diversos filmes do diretor, inclusive um curta que ele fez antes de dirigir longas-metragens, chamado Carne. E depois protagonizou um primeiro longa-metragem dele, que é Sozinho Contra Todos. O personagem é um ser desprezível, um ser que é escravo dos seus impulsos, assim como a gente vê em Sozinho Contra Todos, uma pessoa que não tem família, não tem amigos, e justamente por conta desses impulsos agressivos e é que posso dizer, depravados que ele externa, né? É legal isso que na filosofia a gente tem esse lance, né? Todo mundo é escravo dos seus desejos. Tipo, eu não posso, por exemplo, escolher não sentir fome. Eu não posso escolher não sentir sono. Eu não posso escolher não sentir raiva. Mas eu posso escolher o que eu faço com isso, né? Uma citação muito famosa do Sartre, que é essa, né? Tipo, eu não sou livre para escolher o que acontece comigo, mas sou livre para escolher o que faço a partir disso, né? Uhum. O açougueiro não faz nada de bom, né? Então na primeira cena do filme, já pra tu imaginar o que vem por aí. Tem a participação especial dele, né? É uma cena que não tem nenhum contexto com o filme, né? Então não é um spoiler, mas é o cara dizendo assim, eu fui preso porque eu fiz sexo com a minha filha. Tipo, você... Uou, tá ligado? Uhum. Você fica... O que você tá assistindo, né? Exatamente. Só vou deixar um alerta também, esse vídeo não vai ter alerta de spoilers, porque Irreversível é construído de uma maneira muito estranha e bastante atípica. Só que o alerta que eu vou deixar é o seguinte, é um alerta para quem vai assistir o vídeo e quem tem curiosidade de assistir o filme. Realmente esse filme não é para todos os públicos, entendem? O que eu quero dizer é o seguinte, ele não é simplesmente um Jogos Mortais, um filme de vampiro, de lobisomem, que é simplesmente um filme violento. Não, ele é um filme muito pesado. Pesadíssimo. Eu com certeza colocaria entre os mais pesados que eu já assisti na vida, né? E assim, com certeza ele não é para todos os públicos. A análise que a gente vai fazer aqui, o nosso vídeo, a gente fez nós como profissionais, né, pessoas que trabalhamos com cinema, de uma certa forma, a gente assistiu o filme, eu já assistia em outras vezes, a gente assistiu o filme justamente para pescar essas questões filosóficas que o filme contém, mas se vocês podem ficar sabendo que vocês vão estar muito bem servidos só assistindo o nosso vídeo. Bem lembrado, Jerônimo. Assim, ó, se você que está assistindo o nosso vídeo agora está passando por um momento frágil, delicado, né, com a saúde mental meio fragilizada, ou a saúde emocional também não assista Irreversível. Não assista. Passe longe do filme, porque assina embaixo tudo que o Jerônimo falou. Não é um filme para todos os públicos. E é legal porque a violência que aparece no filme, ela não é uma violência como, por exemplo, Jogos Mortais, tem sangue voando, tripa, não sei o que, sabe? Não é uma violência graficamente impressionante. Não é uma pirotecnia, né? Isso, exato. Bom termo. Não é uma violência pirotécnica. Mas, meu amigo,
tem cenas assim que deixa a gente mal, né? Mas, meu Deus do céu. O que seria o gancho de roteiro de Irreversível? Se a gente explicar o gancho de roteiro pra qualquer pessoa, a pessoa vai dar a risada da nossa cara e vai achar, bom, isso é um filme de vingança qualquer, hollywoodiano. Que eu veria, sei lá, na mão com Charles Bronson. Com Charles Bronson. Boa, que eu veria com Charles Bronson e todo mundo, tipo, meio galhofa e tal, né? Com o Rambo, talvez. Mas na mão do Gaspar Noé... Obviamente ele dá uma outra roupagem pra essa história. Na história a gente acompanha... A história basicamente é essa. A gente tem um casal, que na época era interpretado por um casal da vida real, que era a Mônica Bellucci e o Vincent Cassel. Eles têm um amigo em comum, que é ex-namorado dela, e os três vivem um triângulo amoroso. Uma noite eles saem pra ir pra uma boate, ela... cansada ali dos comportamentos dele, porque o personagem do Vincent Cassel é um cara meio doidão, né? Um porra louca, né? Ela pega e vai embora. Em vez de atravessar uma avenida lá de Paris, ela resolve passar pelo túnel, né? Em São Paulo tem os túneis também, né? Isso. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, não é tão comum, mas eu sei que outras cidades maiores têm, né? Ela resolve passar pelo túnel e ali ela acaba presenciando um gigolô, um cara batendo num travesti. Isso. Ela tenta fugir, mas já é tarde demais. Ela acaba sendo abusada sexualmente por esse gigolô, por esse cafetão. E depois o namorado dela e o ex descobrem que ela foi agredida e saem pela noite de Paris tentando achar o cara. O filme ele é construído, eu falei que ele era construído de uma maneira atípica justamente por conta disso. O filme é mostrado exatamente ao contrário. Então, a última cena da história é a primeira cena do filme. E assim, né, sucessivamente. A segunda cena seria a penúltima, e assim vai indo. E o início do filme é uma confusão dos diabos, né, cara? Porque, meu Deus! Além dele ter um ruído o tempo todo, que de acordo com o Gaspar, né, era um ruído que causaria náuseas nas pessoas, o que mais ele tem no início? Explica. Nossa! Elenca pra nós. Nossa, tem tudo, cara. Tem tudo. Eles entram numa boate LGBT, mas... Não, uma boate de... homens homossexuais, né? Só tem homens na boate. Sim, e cara, parece o primeiro ciclo do inferno aquilo, né? Parece, porque, exato. cara, é uma confusão, uma escuridão. Pornografia isso, rolando. E como tu bem falou, a gente só consegue identificar que são seres humanos porque volta e meia aparece o rosto de alguém na tela, né? É legal porque a pornografia, ela, em nenhum momento ela é explícita. Mas ela causa incômodo. Exato. Mas ela causa incômodo. Você sabe que aquele é um ambiente pornográfico, mas não porque tem cenas pornográficas. Você não vê genitália, por exemplo, a maior parte das cenas... Não, em toda cena, eu acho que não vê nenhuma genitália. Né? Tipo, de nenhum ser humano, assim. E nem animal também. Mas, enfim, porque o Extremity, né? Enfim, esse gênero francês às vezes tem essas coisas. Não, inclusive o Love, do Gaspar Noé, que a gente vai falar mais em outras oportunidades. Né? Cara, o Love é um filme pornô, né? Que tem um amigo nosso aí, inclusive, que queria levar queria levar uma crush pra assistir, né? Bem ao estilo Taxi Driver, né? Mas, enfim, né? Não vamos... Hoje em dia a gente não vai falar de Love, né? O filme de hoje a gente não vai falar... O vídeo de hoje a gente não vai falar de Love, vamos falar de Irreversível, né? Levar alguém pra assistir um filme do Gaspar Noé, né? Total, mano. Primeiro encontro. A menina vai embora, ele não abre. Comprou mesmo. Vem aqui toda semana. Os casais vêm aqui, não sei o que. Ainda também não é um filme. Outra coisa, enfim, qualquer filme do Gaspar Noé, cara, não é um filme pra te assistir com a família, não é um filme pra te assistir com um namorado, com a namorada, cara, é um filme pra te assistir única e exclusivamente se tu for um estudioso do cinema e se tu quer estudar cinema e entender o cara, entendeu? Porque, cara, é um filme, não é um diretor fácil, né? Eu concordo, Giovanni, porque assim, eu fui assistir esse do Gaspar Noé, mais inclusive que o da semana passada, né, Raw, da Juliette Decournau, que eu fui assistir ambos os filmes, mas especial do Gaspar Noé, como quem vai ler um artigo científico. Eu juro assim, tipo, eu fui ver com a curiosidade de um pesquisador mesmo. Claro. Porque não é um tipo de filme que você vai ver pra se entreter ou pra... Não. Nossa, longe disso, cara, longe disso. Sabe, cara. é um tipo de filme que você vai, pelo menos eu, né, assisto assim, tipo, pra ver construção de cena, pra ver construção de narrativa, pra ver interpretação, pra ver, tipo, que história é essa, sabe? Porque, infelizmente, são histórias reais, né? Como o Jerônimo comentou, a estrutura da história é uma estrutura muito simples, mas na mão do Gaspar Noé é essa loucura. A primeira cena, como a gente tava falando, né, antes de lembrar desse nosso amigo, cara, tipo, uma cena muito pesada, muito forte,
que não é visualmente impactante, né? Como eu falei, né? Você sabe que está num ambiente pornográfico, devasso, parece o primeiro círculo do inferno, mas não porque você vê coisas, mas porque o diretor consegue construir a cena de um jeito onde você fica perdido, você sente náusea. Você às vezes só sabe que você tá... Às vezes você só entende o que está acontecendo porque aparece uma figura humana de ponta cabeça, retorcida, girando, e um barulho, e uma gritaria, e o Vincent Cassel extremamente violento, né? Com palavras, com gestos, com atos, com semblante, com atitudes, né? Porque ele é uma pessoa muito explosiva, né? Exato. E isso... Bom, só comentando também, a gente vai dar spoiler do filme, porque, cara, o filme começa pelo final, então, Isso. tipo, né, a gente vai desmembrar todo o filme e, então, enfim, estejam atentos pra spoilers, né? Exato. Mas, cara, se alguém ficar reclamando de spoiler do filme do Gaspar Noé também, né? Você não vai ver você não vai ver por conta disso, É, você vai ser surpreendido. Ser surpreendido, exato, né? O que acontece é o seguinte, os dois ali, o Vincent Cassel é um cara extremamente explosivo, extremamente volátil, inclusive é um dos motivos que aparentemente ela tá meio que querendo se separar dele, né? E ela sai sozinha ali na festa justamente por conta desse comportamento dele. Só que a surpresa é que em uma determinada cena, o Vincent Cassel chega pra um cara, ele acha que é o estuprador dela, ele agride o cara, se não me engano ele quebra uma garrafa no cara, né? Quebra uma garrafa no cara. Quebra uma garrafa no cara, aquele monte de travesti maluco derruba ele no chão, o cara quebra o cotovelo dele e eles vão estuprar ele, cara. Sim, eles estão preparados pra estuprar o Vincent Cassel, exato. Exatamente. E nisso chega o personagem do professor, que até então a gente achava que era o cara mais calmo da dupla. Ele chega com um extintor de incêndio, e é a outra cena que ficou famosíssima do filme. Ele chega com um extintor de incêndio E esmaga a cabeça. e bate na cabeça do agressor e começa a esmagar a cabeça do cara no chão com um extintor de incêndio. Cara, aquilo ali é o único efeito especial que tem no filme, aquela cabeça sendo esmagada e... Cara, É uma cabeça sendo esmagada. É uma cabeça sendo esmagada. Quando eu olhei aquilo, quando eu era adolescente, eu lembro que eu assisti o filme de 2002, eu assisti há muitos anos atrás, eu fiquei muito chocado com aquilo, cara. Não tem como. Eu fiquei pensando, cara, parece que mataram uma pessoa mesmo, cara. Porque... E daí, aquilo ali eu acho que é meio que salva eles, porque, tipo, dá a entender que eles conseguiram sair vivos dali de dentro, né? Sim, eles são presos. Eles são presos, né? O filme começa com eles sendo presos. Ambos sendo presos. Exatamente, A história progride, a gente vê toda a cena, né? Aquela cena horrível dela sendo estuprada, uma cena que ela é extremamente real. A Mônica Bellucci dirigiu a cena, né? Que é a atriz. Que é a atriz, né? O Gaspar Noé disse pra ela dirigir a cena. Então a cena é extremamente realista e longa de duração. Dura 7 minutos e meio a cena. Ela é muito pesada de se assistir. E o filme vai progredindo e o filme vai ficando cada vez mais leve. Por quê? Porque é o começo da história. E aí você mostra a genialidade do diretor de conseguir mostrar no mesmo filme uma história absurdamente violenta e uma história de um amor moderno, de um amor contemporâneo, um trisal que chama, né? É isso. Uma história de um trisal onde uma menina descobre que tá grávida e com planos pro futuro. Tudo no mesmo filme. E daí, exatamente, isso que tu falou, o que o Rafael falou, eu acho que esse é um dos pontos que deixa o filme mais pesado ainda, porque... Pesadíssimo. Aparentemente o filme tem um final feliz, mas na realidade a gente sabe que não é o final da história, é o início. E esse final-início deixa a coisa mais pesada ainda quando a gente descobre que ela estava grávida. Nossa. Então, realmente, ele, pra mim, é um dos maiores marcos do New French Extremity, porque ele consegue traduzir tudo que esse movimento cinematográfico se presta a trazer para as telas. Que é o lance que está presente muito nas obras do Sartre, né? Tantas peças de teatro, os romances... A náusea, né? A náusea, né? Com o Roquetin, que é a ideia de que, cara, a desgraça humana é feita única e exclusivamente por seres humanos, né? Você pega, por exemplo, a sequência de contos que aparece na coletânea chamada O Muro, onde desgraças terríveis acontecem das mais variadas formas por atitudes humanas, por imprevisto da vida, né? O primeiro conto acontece, esse não vou dar spoiler, vocês têm que ler Sartre. O primeiro conto acontece uma tragédia horrorosa por obra do destino, do acaso, sabe? Uma congruência de fatores que levou a uma tragédia. A Segunda Guerra Mundial, o horror nazista também é um tema que o Sartre volta, né? Os horrores da guerra. Aquela ideia de que o inferno são os outros, presente na obra Entre Quatro Paredes, né? Uma peça de teatro do Sartre. Enfim, o existencialismo francês sartriano trabalha muito com essa ideia de humanidade crua, né? O ser humano despido de alguns elementos éticos, estéticos, filosóficos, morais, mas o ser humano mais crualizado e produzindo, cara, horrores dos mais variados tipos, sabe?
Isso você vê no Gaspar Noé. É legal comentar porque é um filme violentíssimo, única e exclusivamente por questões típicas da ação humana que você encontra nas páginas de jornal de todos os dias que Deus dá. Exatamente. Você pode assistir um filme do Tarantino, por exemplo, ou um filme de qualquer outro diretor desses que são banhos de sangue, e, cara, tu às vezes vai sair dando risada. Filmes que tem muito mais violência gráfica, tu não vai chocar tanto quanto Irreversível, por exemplo. Pegar o exemplo de... esqueci o nome. Bastardos Inglórios. Bastardos Inglórios, você vai, vamos caçar nazistas, não sei o quê, e risca com a faca a testa de um ser humano, e taca fogo no outro, incendeia, todo mundo morre queimado, e você né, que legal. Sim, não é tão pesado quanto o Irreversível. Né? Se parar pra pensar, cara, tipo, você riscar a testa de alguém com uma faca é uma coisa extremamente brutal. Sim. O próprio Era Uma Vez em Hollywood tem cenas assim que tu vê, matou a pessoa queimada, o cachorro avançou lá no ladrão e tal. E mesmo assim não são filmes tão chocantes, né? Nem um pouco. O Gaspar Noé traz isso, e eu acho que essa é uma das características principais desse gênero, né? O New French Extremity, que é você construir elementos não só de violência gráfica, mas de violência em várias camadas, física, moral, psicológica, estética, né? Que nem na primeira cena do filme que gira a tela pra lá e pra cá, a gente fica com esse zumbi, tem aquelas cenas, e você sabe que algo muito ruim está acontecendo, num ambiente muito perigoso, parece que uma desgraça que vai acontecer a qualquer momento, né? Parece que vai explodir uma desgraça, enfim. E explode, né? Exato. De fato explode. Pode falar, perdão. E tudo isso acontece dentro de uma bolha humana. Exatamente. Boa. Uma bolha de humanidade. Eu gostei desse termo, dentro de uma bolha de humanidade. O Gaspar Noé, esses temas polêmicos, e em especial a sexualidade, a depravação, as drogas, são temas muito recorrentes nos filmes dele. A gente com certeza vai falar mais a respeito disso, e a respeito de Gaspar Noé. A gente vai falar de Sozinho Contra Todos, vamos falar de Clímax, que é o mais recente dele. A gente vai falar de Love, que é o filme que o nosso conhecido, nosso amigo levou a menina para assistir, né, no melhor estilo Taxi Driver. A gente vai falar de Enter the Void. Todos eles são filmes bem pesados, cada um por algum motivo diferente. Né? Uma coisa também legal que aparece no filme é o preconceito encalacrado que existe nas pessoas. Dois exemplos. A personagem da Mônica Bellucci, ela é espancada, sofre uma violência sexual terrível, e aí, quando os dois personagens, né, do Vincent Cassel e do professor, chegam no apartamento dela, você vê tipo, a galera falando, o que aconteceu, de repente, uma prostituta foi espancada. Ela não é prostituta. E mesmo se fosse, qual seria? Ela não deixa de ser um ser humano por causa disso, né? O único motivo pelo qual as pessoas acham que ela é prostituta é porque ela tava com uma mini saia. E, cara, o cara ele bota isso porque é o que as pessoas falam. As pessoas falam, exatamente. Uma mulher, roupa curta, uma roupa decotada, foi violentada sexualmente, foi espancada na rua, é prostituta. Cara, não, cara. Ele lida... E se fosse, qual o problema? Exato. Nenhum, sabe? O caso é um ser humano. O Gaspar Noé pega essas nuances subjetivas, ele larga no filme, porque, cara, como o Rafael falou, é o que a sociedade fala. Exato. Né? Tipo assim, cara, tu pegar um cara que nem o TNA ali, que é o cara que violenta ela, e tu querer justificar um cara que nem aquele, isso diz muito sobre a tua que eu tô dizendo, enfim, eu espero que o nosso público não é assim, né? Mas assim. Eu digo as pessoas que falam isso. Mas se tu chega a falar um troço desse, isso diz muito sobre a tua realidade humana, cara. Exatamente. A falta de humanidade que tu tem, que tu carrega dentro de ti. Como se... Porque, cara, nada justifica, né? Como se a prostituta fosse um ser humano de segundo escalão. Vamos lembrar aqui, porque a gente vai terminar o vídeo de hoje com uma mensagem mais positiva. Vamos lembrar que uma das personagens mais famosas que andava com Jesus era... Maria Madalena. Exatamente. E é outra coisa que há estudos hoje em dia que o pessoal já analisou que talvez ela não fosse uma prostituta... Enfim, a prostituta que a gente tem hoje em dia... Isso mesmo. Tem sobre prostituição hoje em dia. Mas, claro, tem que lembrar que foi a Igreja Católica que fez a tradução daqueles livros e tal, um monte de gente ressentida com as mulheres e enfim, né, com um monte de coisas aí guardadas que de repente traduziram como ela sendo uma prostituta, né? Mas não se tem exatamente provas que diziam que Maria Madalena era uma prostituta. E esse é um elemento, né? Tipo, as pessoas tentando justificar ou então dizer, sabe? E eu falei. E outra quando ele fala que o professor de filosofia é viado.
E aí no final, seria o começo do filme, Não devia. no começo do filme, né, o professor sai de uma boate gay, onde teve todo aquele, e repito, né, gays, homens, né, no caso, masculinos. Não trans, nem mulheres, nada, tipo, é um ambiente homossexual masculinizado. E aí o professor sai, o professor que matou o cara, e aí os populares em volta, mais uma vez, gritam, todo filósofo é viado, não sei o quê. Que o professor é um professor de filosofia, né? Exato, de filosofia. Isso também é um preconceito que, cara, tipo, eu já ouvi várias vezes na vida. Eu já ouvi muitas. As matérias humanas sofrem esse preconceito, exato. né? Uhum. Tipo, as pessoas fazem filosofia e tal, viado, não sei o quê. As pessoas, primeiro, têm a ideia de que rotular alguém de viado seria algo negativo. Não é. Nem nada, né? Isso não é um adjetivo negativo nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. E segundo é associar, se ele pensa, é porque não faz trabalho físico. Se não faz trabalho físico, homem não é, né? Homem faz trabalho. Homem levanta o cimento. A minha classe das artes também. Um monte de gente diz que eu não trabalho, mas enfim. Sabe? É a ideia de que trabalho de verdade, masculino, você tem que suar, tem que ficar com a mão suja de graxa, tem que... E esses preconceitos... Que ele só joga, né? Exatamente. Não explica nada, ele só joga. Tu repara na tela. que é uma moldura para um quadro bastante chocante, exato. Mas como toda moldura serve para fazer aquele quadro se destacar mais ainda, né? Então tu repara, isso constrói aquele clima pesado do filme. Que é uma sociedade violenta, preconceituosa, isso que a gente tá falando hipócrita, de Paris, que, cara... Até onde se sabe, né, Europa, o pessoal deveria ter um pouco mais de cultura e tal. Mas tu vê, cara, é o Brasilzão, é a periferia aqui no Brasil, ou não, nem sempre uma periferia, é um caso, às vezes, Vila Madalena, lá. Exato, de estupro e de morte pode acontecer aqui no Brasil, né? Exato. Gostei do que você comentou agora, isso a gente não estava na pauta, saiu agora do Jerônimo, que esses elementos, eles compõem um quadro ainda mais violento, né? Tipo, absurdamente violento. E esse é o Irreversível. É um filme pesadíssimo que a gente, refazendo o que a gente comentou no começo do vídeo, se você está passando por um momento de fragilidade emocional, psicológica, psíquica, enfim, se você está num momento de fragilidade, não assista, fica com o nosso videozinho aqui. Assista B13, a gente falou, né? B13 que é ação, aventura e tal. Fica com esse vídeo nosso aqui que te explica o filme, mas de uma maneira mais leve, que te põe para pensar, mas que não te põe em contato com esse, né, com algum gatilho emocional que pode desencadear. Não é a nossa ideia nunca, né? A gente sempre traz elementos que são reflexivos, para a gente poder botar a cabeça a pensar, que falam da existência humana. E, se possível, também vão atrás de Sartre. E agora, para ficar mais leve a conversa, o quadro sem nome. Quadro sem nome sobre o idioma francês, sobre vocabulário francês. Antes eu queria falar uma coisa que a gente vai trazer bastante aqui, já que a gente está falando de cinema francês. Uma característica muito interessante do cinema francês que, em meus anos de cinéfilo, eu acabei verificando. É um cinema que leva o espectador ao limite. Então, por exemplo, se tu tem um filme como do New French Extremity, tu vai ficar chocado, vai te levar ao limite. Se é um filme de ação, eles trabalham aquelas cenas de ação de uma maneira nunca antes vista. B13, né? B13, por exemplo. E o filme de comédia a gente tem na Idade da Pedra que, cara, quando o humor francês é um humor muito riquíssimo e também, de uma certa forma, te leva, né, ao limite, né? Os filmes de amor francês também, você sai, cara, nossa, você ama a humanidade inteira, né? Exatamente. Bom, o que eu trouxe pra hoje, pessoal? Eu trouxe um poema, eu trouxe um poeta francês, que é o Alphonse de Lamartine, e ele é o pai do romantismo. É um movimento que fazia oposição ao iluminismo, né? Isso. Ao realismo, ao niilismo, né? Essa coisa pesada de ver o mundo, então a gente trouxe justamente porque é um filme de amor, né, cara? A gente tava comentando isso na live. Algumas partes. O filme do Irreversível, ele é um filme que trata de amor. Sim. Claro que ele é violento, mas há um amor que foi destruído. Por isso a violência, entende? Sim. E aí, por isso o filme de amor, né? E eu até acho, principalmente da Mônica Bellucci com o professor, né? Sim. Porque no final, parece que a gente queria que eles dois ficassem juntos, né? Porque o Vincent Cassel é um louco ali, né, cara? Enfim, né? Mas é um maluco, né? É um bruto, né? Mas o Alphonse de Lamartine, que é esse poeta que eu trouxe hoje,
Recomendo os poemas dele, ele é ali do final do século XVIII, século XIX. Foi contemporâneo do Nietzsche. Do Nietzsche, do Schopenhauer também, né? Do Schopenhauer e do Hegel. Isso, contemporâneo desses caras aí. Então, assim, cara, ele faz oposição a temas que o Irreversível traz. Então, a gente vai ter no Instagram um pedaço de alguns poemas dele. Eu trouxe aqui Le Lac, o Lago. Ainsi toujours passer vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle, emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? É uma pergunta, né? Jeter l'ancre un seul jour? Então, esse é só um pedacinho. O poema é grande pra caramba, eu não ia trazer todo o poema aqui, até pra não ficar uma coisa, né, muito enrolada. Mas todo ele vai estar no... Com a traduçãozinha do lado lá. Eu vou falando nisso, eu vou pegar a tradução. Eu anotei aqui pra mim, que eu anotei aqui no meu... A sua tradução, né? Eu tenho a tradução mais... é uma tradução poética, né? O Machado de Assis, ele costumava traduzir bastante esse autor. O Machado de Assis? O Machado de Assis traduzia... Nosso Machadão? Nosso Machado de Assis. Traduzia para português, né? Só que a tradução era um pouquinho diferente, né? Mano, você tá vendo em Sofia um poeta que o Machado de Assis lia. Vocês estão entendendo? Não é pouca coisa. Se o Machado de Assis lia esse cara, mano, exatamente. Qual que é a sua desculpa pra não ler? Exatamente. O lago. Assim sempre impelidos a outro litoral, arrastados na noite eterna e sem voltar. Não podemos jamais no oceano ancestral um só dia ancorar? Então o que acontece? Eu até achei, todo o poema, né, se tratando de todo o poema, eu até achei uma certa relação, porque o filme fala um pouco a respeito do tempo, o filme fala um pouco a respeito de coisas que são passagens que marcam a gente e que talvez só o tempo vai curar, ou coisas que infelizmente o tempo destrói. Né? O de Lamartine, ele tem outros poemas mais românticos, ele tem outros odes até a mulheres, que eu acho que são mulheres da vida dele, de repente. Mas ele tem outros odes muito interessantes, então eu recomendo que vocês vão atrás de Alphonse de Lamartine. Uma coisa que você falou, Jerônimo, em off, a gente estava aqui discutindo a pauta, que eu gostei muito. Vamos falar? Que eu achei, cara, fantástico, você comentou, né? Diga. Que fazer tradução, você é um tradutor também, né? Já trabalhou com traduções, né? Trabalhei com isso já. Na hora de você traduzir uma dissertação, é completamente diferente de traduzir um poema, né? Que é o lance que você comentou, que se não me engano, você tem que manter a poesia e não o poema, né? Por exemplo, esse aqui, né? A gente percebe, ele é aquele tipo de poema que uma linha, o final de uma linha rima com duas linhas depois, né? Isso. Nem sempre tu vai conseguir fazer isso no português, né? Exato. As palavras às vezes mudam e tal, né? E se tu for pegar algumas traduções do Machado de Assis, desse autor, tu vai reparar que, cara, a tradução é bem diferente. Então ele manteve a poesia e não o poema. Ele manteve o poema, a emoção, né? Ou seja, a poesia que aquele poema queria passar, mas ele mudou bastante coisa, né? Eu vou te jogar lá em cima agora, cara. Lá no pedestal lá em cima. Se você fosse traduzir esse poema, você seguiria o caminho do Machado ou você faria de um outro jeito? Cara, olha aí, hein? Cara, eu confesso... Se você fosse traduzir e tal, porque o pessoal pensa que traduzir poema é um negócio, vou traduzir palavra por palavra. Não é, cara. É que nem quando na época que a gente traduzia, né? Quando a gente traduzia artigo de filosofia, né? Eu lembro. É uma coisa que... Você pensa um monte, né, cara, pra escolher a palavra certa. Exato. Não é... Por isso que o Jerônimo colocou É importante falar mesmo, de verdade. Por isso que ele separou a tradução. Porque um poema, se você faz um trabalho decente de tradução, você não é na hora. Pá. Não é assim que funciona. Não. Tem que pensar bastante. Tem que pensar bastante. É um trabalho intelectual muito forte, né, Jerônimo? Eu sempre trago o meio termo, né? Eu procuro trazer palavras que são as mesmas palavras parecidas, mas no caso de poema, manter a rima quando pede, né? Quando é poema com rima, a gente procura manter. Mas o principal é manter o sentimento que o autor queria passar. Tentar manter o sentimento é o principal.
Então seria mais ou menos pro caminho do Machado, então. É, porque eu sempre digo pro pessoal, cara, não tenta traduzir aquilo literalmente em qualquer idioma. Você fala muito isso pra mim, eu lembro Isso. disso. Traduz o sentimento que aquilo ali tá tentando te passar, né? Porque, cara, se tu pega, por exemplo, filosofia, né? A gente não tá falando de poesia, mas filosofia, por exemplo, às vezes tu vai pegar certas coisas em alemão, que ela tá escrita de um jeito que ela quer dizer uma coisa que em português não tem. Zeitgeist, por exemplo. O Zeitgeist, por exemplo, a gente usa em português, né? Isso, a gente... O espírito de uma era, né? É tão difícil traduzir Zeitgeist do alemão pro português que você usa o termo em... Usa o termo original. Eu separei até um em francês também, Jerônimo, que a gente colocou aqui, deixa eu pegar. Eu vou pegar aqui porque, cara, não sou tão bom no francês assim. Você pega a tradução de mais-valia. Mais-valia é um conceito marxista, né? Super famoso. Mais-valia, se você traduzir ao pé da letra, é valeur ajoutée. Mais-valia seria isso. Só que assim, quando você pega esse termo, que é o mais-valia, valeur ajoutée, e você traduz ao pé da letra, não é a tradução que a galera usa, porque mais-valia é um conceito. Não é só a junção de duas palavras, né? Então você tem que colocar, os tradutores do Marx, quando usam do original em alemão e traduzem para o francês, eles traduzem como plus-value, que é um conceito novo, né? Não é traduzir a palavra mais e a palavra valia. O pessoal traduz como plus-value. A mesma coisa vale por conceito de apeiron. Apeiron em grego a gente traduz no Brasil como início, mas também pode significar ilimitado, sem limite, inconcebível, universo é apeiron e tal. Então se você traduz só, se você jogar lá no Google Tradutor, apeiron em francês início fica début. Mas o conceito mais interessante seria infini, que é de ilimitado. Daí o que o Juliano acabou de falar, né? Tipo, a tradução, bons tradutores, renomados, né? Que fazem um bom trabalho, como o Jerônimo faz, não traduzem tipo pá, como se fosse um jogo de palavra. Tradução, fazer a tradução de um poema ou de um termo de filosofia exige um trabalho intelectual muito forte. É o caso, por exemplo, da palavra em inglês self. Cara, exatamente. Na filosofia, na psicologia também, usa-se muito falar do self, né? E aqui em português, vários autores traduzem de vários jeitos, né? Nossa. Uns traduzem como o sujeito, outros traduzem como o eu, outros traduzem como o eu mesmo. Quais as traduções que estão certas? Todas? Todas. Perfeito. Todas estão corretas. Exato. Só são maneiras diferentes que diferentes autores tentaram traduzir, né? Exatamente. Bom, e pra terminar, eu vou trazer uma poesia mais antiga que essa. Talvez até mais bonita. Exato. Que, bom, a gente falou de Irreversível e, cara, pra falar de um filme tão pesado assim, a gente tem que literalmente terminar rezando, né? E finalizar o ano, né? Finalizar o ano rezando. Finalizar o ano 2020, não tem jeito melhor. Assim, se você sente culpa, né? Porque o filme trata de culpa, o Vicente Castelo se sente culpado, né? O melhor jeito é você pedir desculpa. Exatamente. E a gente tem aqui, pra você que é cristão, com certeza conhece essa poesia, né? Mas pra quem não Notre Père. Quem não é cristão, admire o lirismo e admire a mensagem que a oração quer trazer, que é Notre Père, ou Pai Nosso. Literalmente Pai Nosso. Eu anotei num papelzinho, tá? Porque tem várias versões do Pai Nosso, né? Eu peguei a versão mais atual. Eu tinha uma versão num livro que já é mais antiga, já é bem diferente dessa. Sim. Mas eu trouxe a de 2017. Até acho que os católicos e protestantes no Brasil têm uma no Brasil, né? os espíritas, que é no meu caso, é outra... É outra tradução ainda, exatamente. Então vamos lá. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amém. É muito bonito, né, cara? É muito bonito mesmo, cara. A gente tem, como eu disse, a gente tem certas diferenças, como por exemplo, né, o pão de cada dia. A gente tem nessa tradução aqui, a gente tem um pouquinho diferente. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Né? Então, nos dá hoje o pão desse dia. Exato. Né? A tradução que eu tinha num livro antigamente dizia pain de chaque jour. Que é literalmente todo dia. Pão de cada dia. Daí é literalmente pão de cada dia. Daí sim, claro, no final das contas a mensagem é a mesma, né? Só que são traduções diferentes.
E assim a gente termina do melhor jeito possível o último Cine Sofia desse ano. Tão difícil, tão complicado, Nossa. tão pesado. Agradecendo, né, pedindo desculpa aí por tudo que a gente fez de errado durante o ano. Não só com o Cine Sofia, mas com a vida, né, cara? Pô, agradecer a vida, tudo que a gente passou e sobrevivemos e estamos aí. Foi um ano com muitos desafios. Mas passamos, né? Passamos. Graças a Deus passamos. E de minha parte eu quero agradecer a todos vocês. Quero pedir a todos força, que tem ainda talvez tenha ainda um restinho de tempo pra gente ficar nessa batalha que a gente travou em 2020, mas logo vai passar, logo tudo vai voltar ao normal. E a gente vai acabar lembrando de 2020 como esse ano tão difícil, porém tão significativo para a história, que mostrou, talvez, fez uma separação do joio do trigo, mostrou a que veio certas pessoas, mostrou o bom coração de outras, né? E eu acho que para isso realmente foi um ano bastante impactante, né? Concordo, assina embaixo. 2021 agora, né, com as vacinas chegando, né, não vai ser da noite pro dia, mas aquele túnel enorme que a gente, né, via só uma luzinha no final, a luzinha tá mais na nossa frente, né, cara? A gente tem que continuar, por favor, continue mantendo o distanciamento social sempre que possível, né? A gente sabe que se você pega transporte público, por exemplo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Sim. O Brasil é um país muito desigual. Eu, por exemplo, tive um privilégio muito grande de poder trabalhar durante o ano 2020 remotamente. Então, cara, eu segui. Se me foi dado esse privilégio, eu segui a quarentena, cara. Pô, eu tive esse privilégio. Eu vou ter responsabilidade com o outro, né? Mesma coisa do Jerônimo. Cara, teve, né? O privilégio de poder dar aula online. Cara, quarentena respeitado, tal, distanciamento social, álcool gel o tempo inteiro. Não só por nós, né? A gente não é o grupo de risco, mas pelo próximo, pelos outros, sabe? Para não espalhar, para não disseminar, para não ser um vetor de transmissão. Tem essa responsabilidade também, tá? Por favor. A gente vai passar por momentos difíceis ainda, mas está passando. A gente vai conseguir. É isso aí. E como dizem, né? A gente vai sair disso como se fosse um pós-guerra, né? Quem conseguir entender como funciona a humanidade, quem conseguir entender melhor como funciona a humanidade, realmente aproveite, porque a humanidade é isso. Isso aí. Uma parcela da humanidade é bastante altruísta. E uma parcela da humanidade, cara, não vale a comida que come. É verdade. Né? Uma outra parcela são pessoas muito horríveis, infelizmente. E estejam certos de que aqui do Cine Sofia vocês têm amigos. E podem contar com a gente. Podem contar com a gente. E não nos deixem também, né? Não, a gente é sigam a gente nas redes sociais. Nosso público é pequeno, mas é fiel. Exatamente. Sigam a gente nas redes sociais. No Facebook, Instagram. E pode falar. Não esqueçam que tudo que você viu aqui e tal, o poema, o Pai Nosso, né? Tipo, as diferenças, vai estar tudo no nosso card no Instagram. A gente eu só não sei se quando esse vídeo for ao ar, a gente vai ter terminado de bolar as artes pro card. Mas vai estar. Acompanha, a gente vai estar lá no instagram.com/cineesofia. Exatamente. Tá lá. E é isso então? É isso. Forte abraço a todos e fiquem com Deus para sempre. Não morram, senhores. Não morram. E senhoras. Senhora, verdade. Senhoras e senhores. Até. Valeu. Valeu.